Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Emanuele Farias. Nosso canal no Instagram é Emanuele com 2 L's Farias _Jus. Tanto lá como aqui nós falamos sobre vários assuntos da seara jurídica com enfoque em direito de família e sucessões, processo civil, programação neurolinguística, PNL, técnicas de vendas avançadas em empreendedorismo e umas pitadas de reflexões que ainda não coloquei aqui no canal, mas em breve eu trarei para os senhores. Hoje nós iremos falar sobre regime de bens, um assunto muito importante para todos que estão prestes a casar ou que já estão casados ou que estejam contraindo união estável, estejam numa união estável não declarada. Enfim, é um assunto muito importante para que nós possamos evitar dor de cabeças futuras. Eu gostaria de dizer que este canal é destinado para os leigos e não para os estudantes, juristas, advogados, pessoas da área jurídica, mas sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de salientar também para que você possa curtir e compartilhar esse vídeo, esse conteúdo para alguém que você acha que precise ou que esteja passando por um processo de divórcio. Traz teu feedback para mim, que é muito importante. Bem, e o que seria regime de bens? E qual a sua importância? Por que o senhor, a senhora precisa saber o que era o regime de bens? Regime de bens, falando de uma forma muito simples, é um conjunto de normas jurídicas que tem por objetivo, escopo, direcionar o processamento, como se dará a partilha de bens em caso de dissolução da unidade conjugal, da sociedade conjugal ou até mesmo da união estável. E qual a importância? A importância justamente é para evitar complicações neste momento, por isso que desde já eu saliento que os senhores saibam o que é o regime de bens para que não possam posteriormente, para que possam, melhor dizendo, escolher o regime adequado. Conheçam os valores da outra pessoa, senta, conversa, pergunta. Com auxílio de um profissional especialista, escolhe o regime de bens mais apropriado dentro dos valores do casal, porque aí os senhores evitarão dores de cabeça futura em caso de dissolução, possibilidade de dissolução da sociedade conjugal. Pois bem, o regime de bens é a sequência, é um conjunto de normas jurídicas que tem por objetivo justamente ditar como será o processamento ali de divisão de partilha de bens em caso de dissolução da sociedade conjugal. E quais serão os tipos de regime de bens? Nós temos 4 tipos de regime de bens. E agora eu irei falar de forma muito simples, não aprofundada, porque irei falar em outros vídeos de forma mais detalhada sobre cada um deles. O primeiro regime de bens é o regime parcial de bens, também chamado todo dia pela doutrina, de regime automático ou regime legal. Por que regime automático? Por que regime legal? Porque caso o senhor ou a senhora não escolher, não apontar que tipo de regime quer, a lei aplica automaticamente. Ela irá aplicar sem a tua permissão esse tipo de regime. Regime parcial de bens. E o que seria o regime parcial de bens? Quais são as regras, quais os regramentos do regime parcial de bens? Primeiramente, eu gostaria de esclarecer. O regime parcial de bens acontece desta forma. Existem alguns bens que se comunicam, existem outros bens que não se comunicam. Como assim? O que eu quero dizer? De forma muito simples. Existem bens que irão pertencer, irão formar o objeto que pode ser partilhado, objeto, título de bens da sociedade conjugal, ok? Esses são bens que se comunicam. Existem os bens que não se comunicam, ou seja, que não podem pertencer, que não podem formar ali o objeto que será alvo da partilha. Compreendeu? Simples até aí? Então,
O regime de bens parcial é aquele que será dividido 50% meio a meio em caso de dissolução da união estável ou do casamento, tudo que for construído, que foi conquistado a título oneroso na constância daquele relacionamento. Existem alguns bens que se comunicam, existem outros bens que não se comunicam, que são os bens particulares. E o que é que não se comunica neste contexto? Nesse contexto, não se comunica bem que veio de herança, bem que veio de subrogação e bem que foi doado. Então, análise prática de um caso aqui fantasioso. Casei hoje, daqui a um mês, ganhei um carro. Foi uma doação, ganhei um carro no valor de 100 mil. Recebi uma herança no valor de 300 mil. Isso pode ser objeto de partilha quando trata-se de regime parcial? Não pode fazer ali parte deste processo de partilha. Por quê? Porque são bens que não se comunicam. Estou falando de forma muito simples, estou até repetindo algumas questões para que os senhores de fato compreendam o que eu quero falar. Então, o regime de bens parcial é aquele regime que tudo que será construído na constância do casamento ou da união estável será dividido meio a meio, 50%, 50% ali no final ou na dissolução da sociedade conjugal. Existem alguns bens que se comunicam, existem alguns bens que não se comunicam. Os bens que se comunicam são justamente os bens que foram conquistados a título oneroso, a título de dinheiro, compra, na constância daquele relacionamento. E os bens que não se comunicam são aqueles bens provenientes de subrogação, doação ou herança. Acredito que ficou muito claro para os senhores o que é o bem e o que é, na verdade, melhor dizendo, o que é o tipo de regimento, né, o tipo de regime de bens parcial, também chamado de legal ou automático. Dando sequência de forma muito leve, tranquila, calmamente aqui para que os senhores compreendam, nós temos também, na sequência, o regime de bens universal. Já ouviu falar desse regime de bens? Antes era muito usado. Na verdade, esse regime, antes da Lei 6.515 de 77, era o regime automático ou regime legal, ou seja, as pessoas ao se casar, eram regidas automaticamente por esse tipo de regime, se não anunciar, se não apontar que o tipo de regime que gostaria para reger ali a sua sociedade conjugal. Esse regime, antes dessa lei, funcionava dessa forma. Hoje não é mais assim. O regime de comunhão universal, hoje em dia, é muito em desuso, não é muito utilizado atualmente. Inclusive, para que os casais possam escolher esse tipo de regime, precisa fazer através de pacto antinupcial, precisa ali redigir um instrumento expressando o seu desejo por esse tipo de regime. E esse instrumento, inclusive, será redigido, será escrito ali em cartório de notas, depois encaminhado para registro de cartório de imóvel, para surtir efeito jurídico. Isso é o trâmite legal. Mas esse regime, atualmente, como eu disse e reitero, não é muito utilizado, ok? E como se processa na prática esse tipo de regramento, esse tipo de regime de bens? Que nós sabemos que regime de bens, estou reiterando, é um regramento, são regras jurídicas que irão ali nortear como se processará a partilha em caso de separação. Pois bem, esse tipo de regime funciona assim: tudo que temos é tudo nosso. É isso mesmo, tudo nosso, tudo se comunica. Tudo nosso é uma expressão que todo mundo utiliza, acredito, para fixar, por isso que eu falei dessa forma. É tudo nosso, e é justamente isso, gente. Esse tipo de regime comunica tudo, não importa. Vai entrar
herança, doação, subrogação, o que foi construído a título oneroso na constância da união estável ou do casamento, da sociedade conjugal, enfim, tudo se comunica, tudo faz parte do objeto ali de título de sociedade e pode ser sim alvo de partilha. É muito complexo, é um regime muito forte, eu não conheço muitos casais que optam por esse tipo de regime atualmente, mas anteriormente era um regime bastante utilizado. Pois bem, e qual será o próximo regime? Regime de participação finais nos aquestos. Um nome até estranho, não é? Regime de participação final nos aquestos. Direito tem muito disso. Nomes estranhos, contextos um pouco extensos de fato, mas muito fácil. Quando a gente percebe que na prática é fácil perceber. É só fazer um nexo de fato, analisar o contexto fatídico e a situação, o contexto todo. Direito é muito simples, gente. Eu costumo dizer que direito só é extenso, mas é muito simples. E os nomes apenas te confundem, porque na prática é tudo muito simples. É tudo muito simples, de fácil entendimento. Vem comigo. O regime de participação final nos aquestos é um regime misto. É um regime novo. É um regime misto, já diz, misturado. É um regime novo do Código Civil de 2002, nem tão novo, né? Mas eu me refiro à referência ao Código Civil. É um regime novo, trazido ali à luz do Código Civil de 2002. E ele tem essa característica de ser misto, misturado. Como assim, Emanuele? Ele começa sendo processado, tendo caráter, melhor dizendo, de separação total de bens e termina sendo um regime parcial, ou seja, casou-se com esse tipo de regime, seu casamento será regido por como se fosse regime de separação total. Mas, no final da dissolução da unidade conjugal, da sociedade conjugal, melhor dizendo, o que se aplicará é o regime parcial. Olha que complexidade. E no final, deverá, por muitas vezes, devido a esta complexidade, fazer uso de profissionais de outras áreas para poder aferir ali o patrimônio, fazer o cálculo, fazer a aferição, a perícia contábil da situação, realmente fazer o balanço ali dos bens. Então, esse regime é muito complexo na prática e por isso também caiu muito em desuso. E qual será o próximo bem? O próximo tipo de regimento, melhor dizendo, é um regime muito simples de entender também, vem comigo. Regime de separação. Regime de separação que subdivide-se em dois: separação obrigatória e separação total. Separação obrigatória é aquele caso de pessoas que casam-se com 70 anos. A lei impõe. Ou seja, essas pessoas que têm 70 anos e casam-se não podem escolher o tipo de regime. A lei já diz. Por que a lei faz isso de forma tão inquisitiva? Bem, a lei tenta guardar o direito daquele mais velho, subentende-se que tem mais patrimônio. Em caso de golpe ou coisa parecida, a lei tenta guardar esta pessoa deste eventual contexto. Enfim, a lei obriga, não tem para onde ir, a lei fala por caráter impositivo. Em caráter impositivo, a lei obriga. Esse tipo de regime é obrigatório, não tem para onde correr, é esse tipo de regime. Em derradeiro, na subsequência aqui dessa tipificação de regime de comunhão de separação, regime de separação, subdivide-se em regime obrigatório e regime de separação total ou absoluta, que é feito através de um pacto antinupcial que também será levado para cartório. Esse, inclusive,
é o regime mais usado na prática. É o regime que, por ser mais simples e também pelo contexto da sociedade atual, as pessoas estão se separando rápido, esse regime é mais utilizado. Então, esses são os 4 tipos de regime de bens. Espero que tenham gostado.